Todos acharam? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, e o versículo 2 só a parte A. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos por essa porção da tua palavra, que é alimento para a nossa alma, e precisamos, Senhor, de alimento. Fala com a tua igreja nessa noite, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Jesus pode sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, a carta aos Hebreus sempre foi amada profundamente pela igreja ao longo dos séculos. Amada, apreciada, degustada. Hebreus é uma carta maravilhosamente bela. Maravilhosamente bela. Não há nenhum livro da Santa Escritura que, de maneira tão clara, fale do sacerdócio de Jesus e que tão plenamente explique que Jesus é o cumprimento da lei. Ela é bela, maravilhosa. Hebreus traz a essência da fé cristã. É o livro do Novo Testamento que mais claramente enfatiza as distinções que há entre o judaísmo e o cristianismo e que mostra de maneira bem clara e simples como deve ser o andar cristão, como devemos nos portar. Portanto, estudar Hebreus é conhecer as implicações da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus. Te aconselho a estar lendo toda a Escritura, mas pelo menos no dia que eu estiver pregando aqui, uma vez por mês, leia Hebreus, leia a porção que eu estarei pregando, na sequência, para você estar aí, não ficar como perdido, como cego no tiroteio. E mais, Hebreus é chamado por muitos de o quinto evangelho. Isso é por demais interessante. O quinto evangelho. Isso por quê? Mateus, Marcos, Lucas e João relatam o quê? Os atos de Jesus aqui na terra. Porém, Hebreus descreve os atos de Jesus no céu. Os evangelhos revelam que Jesus não só fez, mas ensinou aqui em seu ministério terreno. Porém, essa carta, a carta aos Hebreus, revela o que Jesus continua fazendo nos céus. O que ele continua fazendo? Intercedendo por nós. Ele é o grande intercessor. Portanto, nenhuma outra carta nos dá um quadro tão glorioso de Jesus, em todo o resplendor da sua humanidade e em toda a majestade da sua divindade. A carta vai mostrar esses dois lados, as duas naturezas do Senhor, a necessidade da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, e vai falar também da singularidade da sua divindade. Um outro detalhe, esse livro ou carta nos desafia com algumas perguntas intrigantes. São muitas, mas eu vou destacar, por exemplo, quem escreveu essa carta? Ou em que data ela foi escrita? Não há no livro quem escreveu, não há indício de data, não há indício de para quem foi escrito, quais seriam os destinatários. Porém, mesmo sem uma resposta plausível para essas perguntas, algumas sugestões já foram dadas ao longo dos séculos, pelo menos ao longo de 2000 anos, em relação a quem foi o autor. Suposições, simples suposições. Por exemplo, muitos acreditam que Paulo a escreveu em hebraico e Lucas a traduziu para o grego. Outros dizem que quem escreveu Hebreus foi Barnabé, e vai outro e diz que foi Apolo, e tem até quem diga que foi Priscila, esposa de Ágata, citada na Bíblia. Porém, quem realmente escreveu essa epístola, só Deus sabe. E se lá nos primórdios, século 2, 3 e 4, se naquela época ninguém tinha certeza de quem escreveu, quem sou eu para afirmar que foi Paulo, Barnabé, Priscila, Ágata ou outro autor qualquer? Porém, em última análise, a autoria humana não é importante, pois o conteúdo da epístola é o que
importa, pois é a santa palavra de Deus. Você concorda? Você não precisa saber quem escreveu, precisa saber que o autor primário foi o Espírito Santo de Deus. Mais uma pergunta: para quem foi escrita, ou em que ocasião ou local foi escrita? Também não temos uma resposta conclusiva a essa pergunta. Só Deus sabe em que ano ou para quem essa carta foi escrita. Em relação ao ano, é interessante, alguns acreditam que ela tenha sido escrita antes do ano 70, provavelmente no ano 60 da era cristã. Isso porque, no ano 70, Jerusalém foi conquistada pelos romanos, o templo foi destruído e totalmente queimado. E a carta aos Hebreus faz menção do templo, a carta aos Hebreus faz menção dos sacrifícios, das cerimônias, como se ainda não houvesse nenhuma destruição. Então, dentro do contexto de Hebreus, você vai ver que ele faz menção de templo, de todos os costumes. Então, não dá a ideia de que já tenha acontecido essa fatídica destruição. Quanto aos destinatários, pode-se supor que eram judeus convertidos, que enfrentavam grandes perseguições e eram tentados diariamente a voltarem para o judaísmo. Eles abraçaram o cristianismo, mas estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Agora, quanto ao propósito, poucos estudos podem ser mais proveitosos aos cristãos do que esse. É muito proveitoso, é muito edificante. Nessa carta, Deus nos exorta a perseverar na fé, a continuar com Cristo, mesmo diante das mais tensas provações, das mais perturbadoras situações. Permanecer com Cristo. Hebreus fala que devemos prosseguir por causa da insuperável supremacia de Cristo. Aliás, esse é o tema da epístola, de modo geral. Jesus é superior tanto à lei como a Moisés, Arão, aos anjos. É superior a tudo, até porque Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior aos sacerdócios ou aos sacerdotes. O sacrifício de Jesus é infinitamente superior aos sacrifícios da lei. E o objetivo da carta, portanto, é exaltar a pessoa do Senhor Jesus. E cá para nós, vivemos em uma época em que essa ênfase, a pessoa de Jesus, é extremamente necessária. Porque muita ênfase tem sido dada em outras coisas, mas não na pessoa de Jesus. E mais, amados, essa carta afirma que devemos continuar crendo em Jesus da mesma maneira daqueles que viveram antes de nós. Hebreus também nos adverte sobre os perigos comuns de cada época. Cada época existem seus perigos, as suas tentações, os seus desafios. Perigos esses que têm levado muitos a naufragar na fé, a abandonar a fé em Jesus. E essa carta tem tantas advertências acerca do naufrágio da fé. Muitos acabam navegando em tantos mares e naufragam na fé. Viajam ou navegam na internet e se afundam na pornografia, se afundam em fofocas e assim por diante. Então, Hebreus nos lembra ainda dos inúmeros recursos à nossa disposição ao peregrinarmos nessa vida. E vai dizer que nós somos peregrinos e que há uma cidade permanente, porque essa aqui que nós estamos é temporária. Daqui a 50 anos, a grande maioria já estará morta, ou com Cristo, ou longe de Cristo. Por fim, queridos, Hebreus fala da necessidade de confiarmos em Deus em tempos difíceis, de vivermos uma vida santa para termos certeza de que somos de fato salvos. Porque, diz a palavra, sem santidade ninguém verá o Senhor. Fala também da mediação de Cristo e de como Ele nos compreende. A carta também trata de como devemos enfrentar as perseguições, como devemos enfrentar
enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Tudo isso veremos ao longo desse estudo, se assim o Senhor nos permitir. Agora, depois dessas considerações iniciais, vamos analisar os versículos que lemos no início com mais cuidado, queridos, e aprender algumas verdades fundamentais. Verdades essas que podem ser colocadas em prática no nosso dia a dia. Eu tive que dar essa introdução geral para mostrar aí um contexto da carta, tá? De modo geral. Vou ler novamente Hebreus 1, versículo 1 e 2, parte A. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A primeira verdade, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Essa é a verdade fundamental. Fundamental, amados, se tem uma verdade essa da qual não podemos nunca nos esquecer, né? E precisamos enfatizar, é que Deus falou, fala e continuará falando. Ele não é silencioso. O nosso Deus não é uma entidade muda, escondida na imensidão dos céus, um Deus distante, que não está nem aí com o ser humano. Não, esse não é o Deus da Bíblia e não é o Deus a qual servimos. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é majestosa, a voz de Deus é inigualável e objetiva. Deus fala de muitas maneiras, em várias circunstâncias. E detalhe, Ele fala a hora que deseja falar. Deus fala por intermédio do sofrimento. Deus fala por intermédio de um sonho. Deus fala através do conselho do pai. Deus fala por intermédio da exortação de uma mãe. Deus fala por meio de um livro. Fala por meio de uma canção. Fala por meio de uma pregação. Será que temos ouvido a voz de Deus? Essa é a questão. Ah, Deus não fala comigo. É porque muita gente quer ouvir a voz de Deus de maneira espetacular, sobrenatural. Mas Deus tem inúmeras maneiras de falar. Vou ler novamente. Primeiro, Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Irmãos, as muitas maneiras da revelação divina ficam evidentes na leitura do Antigo Testamento. Evidente, de fato, Deus falou de muitas maneiras. Lembra? Ele apareceu para Moisés na sarça ardente. Ele falou em sonhos, êxtase, em visões com profetas. Deus apareceu como figura humana, né, para Abraão e uma vez aos pais de Sansão. Uma outra maneira de Deus falar com o seu povo foi por meio de teofanias ou manifestações de Deus. Por exemplo, o maná caindo do céu, a água saindo da rocha, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Na peregrinação do deserto, Deus estava falando com o povo por meio dessas situações. E mais, Deus falou com Abraão lá em Gênesis 12, versículo 1, dizendo que para ele: sais da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não sabemos como Deus falou com Abraão, mas Deus falou, e Abraão ouviu. Ele entendeu que era a voz de Deus. Ele não era um maluco, um alucinado. Não, ele entendeu que era a voz de Deus. Não sabemos se ele ouviu uma voz vinda do céu. Não sabemos se um anjo apareceu para Abraão ou se ele teve um sonho. A Bíblia não mostra como Deus falou. Mas o fato é que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Então, Deus fala. Amados, não servimos a um Deus mudo e distante, mas um Deus que fala e que está sempre presente. Deus falou muitas vezes, diz Hebreus, e de muitas maneiras. Com Moisés, Deus falou por intermédio de um anjo que estava no meio da sarça que queimava, mas não se consumia. E mais, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Que coisa linda, face a face. Imagina, Êxodo 33, 11. Deus falou muitas vezes
e de várias maneiras. Com Elias, Deus falou de várias maneiras também. Por exemplo, 1 Reis 17, 2 a 7, diz que a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: sai daqui, vá para o leste e esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Não sabemos como essa palavra chegou até Elias, mas ela chegou. Ele ouviu e obedeceu. Veio a palavra do Senhor Elias. Como foi? O texto não revela, mas ele ouviu, ele entendeu a voz de Deus e obedeceu, e viu um milagre. E mais, Deus deu ordem aos corvos para alimentarem Elias, e os corvos ouviram a voz de Deus e obedeceram. Amados, Deus falou aos pais por meio dos profetas muitas vezes e de várias maneiras, diz a palavra. O importante, no entanto, não é como Deus falou e continua falando. O importante é se estamos dispostos a ouvir e obedecer a voz de Deus, seja qual for a maneira que ela vier. Eis a questão. Esse é o ponto. Estamos dispostos a obedecer a voz de Deus quando ela vier ao nosso coração? Faltaria tempo para estudarmos as muitas e variadas maneiras que Deus falou com o seu povo. Porém, a grande verdade é que Deus também fala conosco. A poderosa voz de Deus pode chegar até a nossa vida de várias maneiras. E eu tenho plena convicção de que Deus já falou com cada um aqui individualmente, de várias maneiras. Segunda verdade, Deus fala conosco por meio de Jesus Cristo. Deus falou no passado por meio de profetas, de várias maneiras. Mas a segunda verdade, Deus fala conosco por meio de Jesus Cristo. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Pelo Filho, por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, a revelação de Deus em Jesus Cristo é de caráter superior, porque ela é completa. É superior no tempo, porque nenhuma revelação virá depois dela. É superior em seu destino, porque foi feita a nós. É superior em seu agente, porque diferente do Antigo Testamento, que vem por meio de fracos profetas, homens mortais, veio por intermédio do próprio Filho de Deus. Então essa voz, ela é muito mais importante, e precisamos ouvir essa voz. Ou seja, Jesus é superior aos profetas. Vivemos numa época em que as pessoas correm atrás de profetas, querem ouvir como assim diz o Senhor, por intermédio do ser humano. Eu creio que Deus fala dessa maneira, mas a principal voz é a voz de Jesus. Jesus é superior aos profetas. Essa revelação de Jesus, ela não está fragmentada, é completa. Não é temporária, é permanente. Não é preparatória, é final. Não veio por diversos modos, mas está encerrada naquele que é supremo, o eterno Filho de Deus. Jesus é a voz de Deus em ação. Jesus é a expressa imagem do Pai. Jesus é o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é um com o Pai, diz a palavra. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A glória de Deus resplandece na face do nosso Senhor Jesus. Portanto, Deus não se manifestou de maneira externa, indireta, mas veio na pessoa de seu Filho. Jesus andou conosco, olho no olho, cara a cara, boca a boca,
várias maneiras. De várias maneiras. Jesus não é limitado e nem engessado em sua maneira de lidar com o ser humano, de lidar com seus filhos e de lidar até com o ímpio. Porque Deus fala, Jesus fala até com o ímpio. Fala. Sim, quando ele tem esse plano, ele fala. Primeiro, Jesus fala conosco por intermédio do Espírito Santo. Isso é o que mais se vê nas Escrituras. Em Atos 8, versículo 29, o Espírito Santo disse a Filipe o seguinte: chega-te e ajunta-te a esse carro. Filipe obedeceu essa voz, pregou o Evangelho para o etíope e aquele homem foi convertido para a África. Levou o Evangelho para a África e, segundo a história, se tornou um bispo na África. Por quê? Porque Filipe ouviu a voz do Espírito Santo, e essa é a maneira mais comum e simples de Deus falar conosco. É uma voz mansa e suave, mas ao mesmo tempo poderosa e majestosa. Essa é a voz do Espírito Santo. Muitos falam dessa voz como testemunho interior, uma voz interna, que Deus fala conosco, lá dentro, no nosso íntimo. O evangelista Reinhard Bonk, que já está com Cristo, morreu, se eu não me engano, em 2019, diz que sua chamada como missionário na África veio por uma voz interna, no seu íntimo. Ele disse em seu testemunho que na hora do culto o Espírito Santo falou ao seu coração o seguinte: Reinhard, quando você for adulto, pregará o Evangelho na África. Ele disse que ficou tão assustado com essa voz, tão impactado, que ele começou a chorar. Uma criança começou a chorar, correu em direção ao pai, que era o pastor da igreja, e disse: papai, Deus falou comigo que eu vou pregar o Evangelho na África. Todo empolgado, todo serelepe, pensando que ia ter aí um estímulo do pai. Só que o pai disse para ele o seguinte: Reinhard, seu irmão mais velho vai ser meu sucessor no ministério, e não você. Ou seja, você está descartado. Você não vai ser missionário na África, você não vai ser pastor. Mesmo assim, no tempo certo, o Espírito Santo cumpriu o que havia dito a Reinhard Bonk. E ele não só pregou na África, mas em todo o mundo, levando centenas de milhares de pessoas aos pés de Cristo. Ele ouviu uma voz íntima, interna, em seu coração, e Deus transformou a sua vida. Então, queridos, o Espírito Santo constantemente fala algumas coisas em nosso coração. Essa voz é poderosa, é a voz de Deus. Amém? Eu não sei se você já ouviu essa voz. Eu já. Segundo, Jesus pode falar conosco por meio de uma voz audível. Aí é mais delicado. Voz audível, altissonante. Se por um lado ele fala em nosso íntimo, por outro lado, ele pode falar conosco audivelmente. Muitas pessoas na Bíblia ouviram essa voz. Muitos. Lembram de Samuel? Ainda menino começou a ouvir a voz de Deus. Certo dia, estando deitado no templo do Senhor, próximo à Arca da Aliança, ele escutou uma voz lhe dizendo: não é uma voz interna, era uma voz audível: Samuel, Samuel. Ele pensou que fosse o sacerdote Eli, correu em direção ao sacerdote e disse: eis-me aqui, por que me chamas? Estou aqui. E o sacerdote respondeu: eu não te chamei, vai dormir, menino, vai me perturbar, não te chamei você não. E 3 vezes ele ouviu essa voz. O Senhor estava falando com ele e deu direcionamento importante a respeito do próprio sacerdote, a respeito do seu ministério, e tudo se cumpriu no tempo devido. Então, Deus pode falar conosco por meio de uma voz audível. Lembra quando Jesus estava sendo batizado? Uma voz audível. Mateus 3,17 diz que uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração, Jesus também ouviu essa mesma voz. Mateus 17, 5 e 6. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo.
a ele ouvir. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Então, não só Jesus ouviu essa voz, a voz do Pai, mas os discípulos também ouviram essa voz bem alta, bem audível, bem potente, bem possante. O apóstolo Paulo também ouviu essa voz poderosa, voz de Deus. Lembra de Paulo? Indo a Damasco prender os crentes, porque ele era perseguidor, não era crente, não era convertido. De repente uma forte luz brilhou ao seu redor. Ele ficou cego e ouviu uma forte voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Voz audível. Atos 9, versículo 5 e 6. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Que experiência extraordinária! Meu irmão, uma pessoa que tem experiência dessa nunca mais será mesmo, né? Nunca mais. Experiência maravilhosa. Paulo viu uma grande luz, foi jogado ao chão, ficou cego e ouviu uma voz poderosa. E a partir daquela experiência, a sua vida foi impactada. De perseguidor de crente, ele passou a ser perseguido. Não sei quanto a você, mas eu nunca ouvi essa voz. Nunca ouvi uma voz audível. Se você nunca ouviu, se serve de consolo, eu também nunca ouvi. Já ouvi uma voz interna, mas não audível. Mas não é porque eu nunca ouvi que eu vou descrer daqueles que ouviram. É isso? Não é porque eu nunca ouvi que eu vou descrer daqueles que dizem que já ouviram. Por exemplo, o nosso amado pastor Alan diz ter ouvido essa voz ainda jovem. Ele me disse que desde quando se converteu, sempre teve uma grande atração para o público. Algo o chamava. Algo, como um imã, atraindo ele para o público. Ele sentia que tinha um chamado pastoral, mas tinha medo. Então ele orou: Senhor, se for da tua vontade que eu seja um pregador da sua palavra, que eu seja um pastor, então me chame pelo meu nome. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ter dúvida. Eu não quero entrar no ministério, de maneira precipitada. Fala comigo audivelmente. Certo dia, no sábado, diz ele, quando iria começar a descer a escadaria do metrô de Botafogo, ele ouviu audivelmente o seu nome em alto e bom som: Alan. E ele ficou impactado, olhou para trás procurando de onde vinha a voz e não viu ninguém. E foi a confirmação que ele teve para a chamada ministerial. Amados, Jesus fala, e algumas vezes fala com voz audível, porque ele tem inúmeras maneiras de falar com o seu povo. Terceiro, Jesus fala conosco por meio da pregação do Evangelho. É uma maneira também singular de Deus falar, por meio da pregação da palavra. Nem todos que pregam pregam a palavra. Nem todos que sobem a um púlpito são mensageiros de Deus. Não. Nem todos que colocam um terno e vão para a igreja chamada evangélica são ministros de Cristo. Na verdade, tem muitos que são ministros de Satanás, que estão no púlpito pregando heresia, enganando o povo. Isso é fato. Isso é fato. É preciso deixar isso bem claro, mas não podemos generalizar. Existem muitos que sobem ao púlpito e pregam a palavra e levam o povo a ouvir a voz de Deus através da pregação. Isso é por demais interessante. Queridos, uma pregação pode mudar uma vida. Uma pregação pode transformar uma igreja. Amém? Uma simples pregação. Uma pregação pode arrancar das mãos do diabo milhares de vidas. Numa
a voz de Deus quando criança, ele levou a Cristo em uma só pregação, 1.093.745 pessoas se decidiram por Cristo, uma só pregação. Depois tá a pregação na internet. Ouça, uma mensagem abençoada sobre a mulher adúltera. Não tem oba-oba, não tem tipo assim, propaganda de milagre. Não, é o puro, genuíno evangelho. Levou o povo ao arrependimento e o povo, chorando, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Então, essa foi uma mensagem poderosa, pois era a voz de Deus transmitida por meio de um simples homem, mas junto com várias igrejas da localidade. O que falar também da pregação de Jonathan Edwards no século XVIII? Deus fala por meio de uma pregação. O tema da mensagem foi pecadores nas mãos de um Deus irado. E há pouco tempo eu preguei lá em Maricá, pecadores nas mãos de um profeta irado. Jonas, pregou uma mensagem dura também. Mas Jonathan Edwards pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Queridos, aquela pregação transformou vidas que estavam no caminho do inferno. Mais de 500 pessoas se converteram com essa pregação. Ouviram a voz de Deus por meio de uma pregação que não tinha muito, como que eu posso dizer, muita coisa favorável. Ele falou muito sobre o inferno e pouco sobre o céu. Pouquíssimo. Mas enfatizou verdades profundas. Portanto, Jesus fala conosco por meio da pregação. Aí eu te pergunto, quantos aqui já ouviram a voz de Deus através das pregações ministradas nesse lugar? Meu irmão, em Maricá, teve uma irmã que no início falou assim: pastor, no final eu precisava conversar com o irmão. Aí eu acabei de pregar, vamos conversar? Não, a mensagem já me respondeu. Deus já falou comigo, já resolveu. É assim, queridos. Uma mensagem na unção do Espírito Santo faz até com que o gabinete diminua, porque as pessoas são orientadas através da ministração da palavra. Irmãos, eu sou apaixonado por ouvir a voz de Deus através de pregação. Sou apaixonado, gosto dessa orientação. Eu nunca vi um anjo, nunca ouvi uma voz audível de Deus. Deus não fala comigo por meio de sonhos e visões. Não tem essa maneira de falar comigo. Por meio de profetas, ele já falou algumas vezes, pouquíssimas na verdade, pouquíssimas. Certa feita, pode-se dizer, novo convertido, 1 ano e meio de convertido, meu filho pequeno, no fundo de uma igrejinha, eu sentado lá no cantinho com meu filho no colo. O irmão começou a pregar e do nada parou a pregação e mandou levantar. E diz: assim diz o Senhor, estou te chamando para um exército, estou colocando fardo em você, Deus está te chamando para o ministério. Foi coisa assim, Biana sabe que ela guarda mais essas informações. E de lá para cá as coisas foram se cumprindo, para a glória de Deus. Então eu creio que Deus use homens para falar conosco, tá? Eu creio, literalmente. Porém, a principal forma de Deus falar comigo é por intermédio das Escrituras e por intermédio da pregação da palavra de Deus. Quarto, já estou concluindo. Jesus pode falar conosco de maneira nada convencional. Sabia que Deus fala conosco de maneira nada convencional? Por quê? Porque ele não é engessado na sua maneira de falar. Deus fez um jumento falar para repreender o profeta Balaão. Quem lembra? Você não duvida que Deus fez isso não, né? Tem crente que não acredita nessas coisas não. Que Deus usou um jumento para falar? Não creio, literalmente. Servimos ao Deus dos impossíveis. Agindo o Senhor, quem impedirá? Deus usou pagãos para repreenderem o fujão Jonas no navio. Deus usou marinheiros pagãos. Deus usou um rei ímpio para fazer um edito e chamar todos os moradores de Nínive ao arrependimento. Deus usou. Certo dia Deus falou com um jovem chamado Harold Harris, no momento dos avisos de culto. Nada convencional. Estava nos avisos. Tem igreja que tem muito aviso. E nesse contexto tinha muito aviso. E o aviso do pastor foi assim: meus irmãos, a gente que não vem para a igreja para participar da ceia
não se sente preparada. Olha que interessante. Quem não está preparado para participar da ceia, não está preparado para orar. Quem não está preparado para orar, não está preparado para viver. E quem não está preparado para viver, não está preparado para morrer. Anúncio de culto. Esse anúncio caiu como uma bomba no coração desse jovem e revolucionou sua vida. Deus levantou ele como um dos pregadores mais ungidos do século XVIII no país de Gales. Por intermédio de quê? Aviso na hora do culto. Então, amados, Deus fala, sua voz é poderosa. Por último, Jesus fala conosco por meio da Bíblia Sagrada. Amém? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Queridos, a Bíblia, ela não está aqui em último lugar por ser uma voz fraca e impotente. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A Bíblia é a principal maneira de Jesus falar conosco. Você quer ouvir Deus falando? Leia a Bíblia todos os dias. Você quer ouvir a voz audível de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Pastor, meu sonho é ouvir Deus falando assim audivelmente. Leia a Bíblia em voz alta. Deus falará contigo. Isso porque quando abrimos a Bíblia, Deus abre sua boca e fala conosco. Tudo que foi dito antes precisa passar pelo crivo das Escrituras, porque a palavra de Deus é poderosa. Se você ouvir uma voz no seu interior, ordenando que você faça algo que esteja contrário à Bíblia, não é a voz do Espírito Santo. Pastor, eu ouvi uma voz. Esse negócio de ouvir voz é perigoso. Por isso que eu botei em último lugar a Bíblia. Pode ser a voz do seu coração enganoso, pode ser a voz do diabo tentando te confundir. Se você conhecer a palavra, você vai passar todas as vozes ao crivo da palavra. Pastor, ouvi uma voz me mandando trair minha esposa. Meu irmão, não é a voz de Deus, né? Loucura. Se você ouvir uma voz audível que contradiga a voz das Escrituras, essa voz também não é de Deus. Quantas pessoas, depois de cometerem um assassinato, não declaram que ouviram uma voz lhe mandando matar alguém? Eu ouvi uma voz mandando matar, mas não era a voz de Deus, era a voz do diabo. Ouvi uma voz audível, mas não era a voz de Deus. Cuidado então. Se um anjo aparecer para você, trazendo uma mensagem que vai de encontro à palavra de Deus, não ouça esse anjo, não obedeça, mesmo que ele chegue de forma brilhante, reluzente. 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15. E isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será que as suas ações merecem. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos pregasse outro evangelho, além do que vos já pregamos, seja o que? Anátema, maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente digo: se alguém nos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Pastor, mas era um anjo. Mas será que era um anjo de Deus? No século XIX, um jovem recebeu a visita de um anjo de luz. Anjo de luz. Esse anjo se apresentou como morônio e que o evangelho seria restaurado na terra. Esse jovem acreditou nesse anjo de luz e fundou uma das seitas mais ricas e poderosas do mundo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse jovem chama-se José Smith Jr. Fundou uma seita porque um anjo de luz apareceu para ele, mas não era um anjo de Deus, era um demônio.
ou era um demônio, ou ele inventou toda a história. Das duas, um. Então, amados, temos que tomar cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos e com manifestações sobrenaturais. Não é porque é sobrenatural que é de Deus. Outras vozes podem te enganar, mas a voz da palavra de Deus não te engana, se você depender do Espírito Santo. Muitas vozes podem até lhe deixar confuso, mas a voz de Deus é penetrante, poderosa e eficaz. Quando ouvimos a voz de Deus, nossa vida nunca mais é a mesma. Seja sensível, peça a Deus sensibilidade para ouvir a voz dele, e não a voz do mundo, a voz do diabo, a voz dos falsos profetas. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, e vamos orar. Santo Deus, te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor dá de estar ministrando a tua palavra e teu povo está ouvindo. Senhor, toma nossas vidas em teus mãos. Livra-nos, Senhor, de vozes estranhas. Livra-nos, Senhor, de aparições demoníacas. Se for de ti, Senhor, se for da tua vontade, se revelar para nós, ou falar conosco por intermédio de um anjo, seja um profeta, seja uma voz audível, que seja feito conforme a tua vontade, Pai. Mas nos livre de vozes estranhas, nos livre, Senhor, de demônios em forma de anjos, nos livre, Senhor, de falsos profetas que podem vir até nós com mensagens demoníacas, confusas, perturbadoras. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não somos melhores do que os demais. Não somos melhores do que José do Juiz, que foi visitado por um anjo e ouviu aquela voz. E ele foi enganado por sua soberba, porque o anjo, o suposto anjo, disse para ele que ele seria muito famoso, ele seria muito amado e muito odiado por todas as gerações. E subiu o coração dele. Ele foi enganado pelo diabo. Senhor, tem misericórdia de nós. Livra-nos desses enganos, Pai. Que possamos estar nos alimentando diariamente da tua santa palavra, lendo